Qual é a utilidade das girafas? Ficamos aflitos ao nos deparar com algo que consideramos belo sendo destruído ou morto. Temos empatia por outros animais que frequentam nosso planeta. É natural, pois podemos encontrar neles reações parecidas com as nossas, identificar possíveis sentimentos neles e compará-los aos que sentimos. Um animal sentindo dor, comparamos ao nosso sofrimento associado às dores. A extinção é um assunto frequente. Espécies como as girafas estão com os tempos contados. Alguns dizem que a taxa de extinção atual entre os animais é comparável aos 5 períodos de extinção em massa do planeta Terra. O último foi no Cretáceo-Paleogeno, há 65 milhões de anos, quando 3/4 das espécies desapareceram. O que nos preocupamos aqui é que consideram que a nossa espécie é a responsável por este 6º período de extinção em massa. Especialmente no final dos anos 70 é que essa ideia ganhou força. As crianças já nascem com um sentimento de culpa. Mas serão mesmo os humanos os culpados? Se fosse uma classe humana específica como os políticos, aí sim eu entenderia essa culpa. Até porque você já sabe, o político ilude, engana, rouba, escraviza, tortura. Não são da melhor espécie. Em 1979, o biólogo Norman Myers publicou o livro O Naufrágio da Arca, em que afirmava que estávamos perdendo 109 espécies por dia, ou 40 mil por ano. Em 1981, o biólogo Paul Ehrlich estimou que estávamos perdendo cerca de 250 mil espécies por ano e que, em 2000, metade das espécies já estaria extinta, e 140 entre 2010 e 2025, todas já teriam desaparecido. Ainda atualmente, alertas são divulgados. Por exemplo, em 2017, ainda o Paul Ehrlich, juntamente com mais 2 colegas, Gerardo Ceballos e Rodolfo Dirzo, publicaram um artigo onde afirmam estarmos presenciando uma aniquilação biológica, devido à perda de bilhões de populações de animais vertebrados, o que representa um assalto assustador aos alicerces da civilização humana. Em 2019, um relatório sobre a biodiversidade de uma instituição da Unesco afirmou que a natureza está declinando em uma taxa sem precedente e que a taxa de extinção de espécies está aumentando. Por outro lado, existem pesquisadores mais críticos, como o ambientalista dinamarquês Bjørg Lomborg, que afirmam que um número mais realista seria de 0,7% das espécies se extinguindo nos próximos 50 anos. Muito mais discreto, sem alarmismo. Ou seja, passamos de 2019 e estamos vivos. Ainda existem animais, não é? Erraram feio. E, apesar de todo o barulho, nos últimos 400 anos, há apenas cerca de 800 espécies cujo desaparecimento foi documentado. Claro, isso não descarta a possível extinção das girafas. Mas, se eles se preocupam tanto com a extinção, por que não privatizar os meios de preservação, ou até mesmo privatizar os animais? Ou acham mesmo que o Estado é o grande salvador dos animais? A história da extinção do quagga é um bom exemplo. O quagga era um tipo de zebra nativa da África do Sul que foi considerado extinto no final do século XIX, devido a uma decisão polêmica da administração holandesa da época. Eles acreditavam que as manadas de quaggas estavam competindo com as bestas de carga dos colonos europeus, então tomaram medidas para controlar a população de quaggas. No final, o resultado foi a extinção da espécie. A centralização dessa decisão no Estado levou à extinção dessa espécie. É só mais um caso da incompetência do Estado. Os únicos animais que o Estado vê utilidade na sua preservação são os políticos. Se esses alarmistas quisessem mesmo a preservação dos animais, eles com certeza seriam libertários. Uma comparação básica. Por que as vacas não correm o risco de extinção e as baleias sim? Porque as vacas são privatizadas. Como disse o Milton Friedman, o Estado é um incompetente quanto mais. Não é à toa essa insistência, claro que não. Lembra daquela mulher chorando pelas girafas do Amazonas? Ela nem sabia que na Amazônia não tinha girafas. Os socialistas não buscam a preservação. Aposto que nem sabem cuidar do próprio cachorro. Por sinal, 99,9% das espécies que existiram na Terra já desapareceram. Não é novidade. É pura histeria. Eles utilizam essa mudança, os casos particulares, para causar conflito. Pois é claro que nos comovemos com as girafas, um animal calmo, super tranquilo, que tenta apenas ter sua vida sem problemas. A girafa não incomoda ninguém, bem diferente dos políticos. Enquanto a girafa corre livre pela savana em paz, o político quebra a paz, impõe injustiças e tira a liberdade das pessoas. O Estado, que promete ajudar os humanos e que não consegue, vai cuidar dos animais? Aqui no fraguismo não somos ingênuos a esse ponto. Agora, mesmo numa situação de comoção, de buscar realmente manter as espécies vivas, a solução não virá do Estado. O Estado é autoritário, o poder concentrado na mão de políticos é tudo que eles querem. Eles querem controlar tudo que se move. Não passa disso. Já viram políticos chorarem? E não me refiro ao choro de crocodilo.
O Estado só utiliza girafas para seu próprio bem, não pelo bem das girafas. A única extinção com que o Estado se preocupa é com a sua própria.